Fala galerinha aqui do segundo ano, e aí, tudo bem com vocês? Massa! Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito importante da física, chamada primeira lei da termodinâmica. Vamos falar sobre ela, suas transformações, e depois de uma segunda transição, eu vou mostrar a parte gráfica para vocês dessas transformações, ok? Então vamos lá, vem comigo. A primeira lei da termodinâmica vai trabalhar os conceitos e as equações que envolvem esta formulinha. Olha que interessante. O ΔU significa variação da energia interna, igual a quantidade de calor cedido ou recebido, trocado com o ambiente. E o meu W, menos o W, vai representar o trabalho recebido ou realizado pelo gás. Muito bem. Falando da variação da energia interna, olha que interessante. Ela pode ser calculada através dessa expressão. A energia interna é 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes a variação da temperatura. Lembrando que esse ΔT, essa formulinha vem lá da formulinha de Clapeyron, Pressão vezes volume é igual a nRT. Aqui no caso tem uma pequena variação por conta que nós estamos calculando a energia interna, tá? O mais importante, eu chamo a atenção de vocês, é essa variação de temperatura. Este valor de temperatura sempre deve ser utilizado em Kelvin. A temperatura a ser utilizada e substituída aqui na fórmula, a temperatura é sempre em Kelvin, sistema internacional. E o que isso significa, variação de temperatura? Quando eu tiver uma transformação isotérmica, o que significa isso? Iso igual, térmica temperatura, ou seja, temperatura igual. Se a temperatura é igual, a variação vai dar zero, porque um número menos ele mesmo dá zero. E se a variação da temperatura dá zero, a minha variação da energia interna também vai dar zero. Então, quando eu tenho uma transformação isotérmica, automaticamente a variação da energia interna também dá zero. Bom, falando agora de quantidade de calor, aqui estamos lidando com a quantidade de calor cedido ou recebido com o ambiente. É essa troca do gás com o ambiente. E aí, eu só vou zerar essa troca quando eu tiver uma transformação adiabática. Ou seja, é quando eu tenho uma estrutura que impede a troca de calor do gás ou dos corpos que estão dentro da estrutura adiabática com o meio, ou seja, que está fora dessa estrutura. E quando não ocorre a troca ou recebimento de calor com o ambiente, com o meio, significa que a quantidade de calor trocado com o meio é zero. E aí, esse meu Qzinho, que é a quantidade de calor trocado com o meio, será zero se essa transformação for adiabática. E por último, chegamos no nosso trabalho. Bom, que trabalho é esse? O trabalho vai ser o trabalho recebido pelo gás ou realizado pelo gás. E eu posso calcular esse trabalho através da formulinha pressão, que é a força com que o gás realiza o trabalho, e a variação do volume vai estar representando o deslocamento do gás. Ou seja, quando nós voltamos lá naquela formulinha de dinâmica que a gente estuda, trabalho é igual a força vezes o meu deslocamento, aqui nós estamos adaptando essa forma de trabalho igual a força vezes deslocamento para o gás. Ou seja, a força com que o gás realiza é medida através da pressão. E o deslocamento do gás é medido através da variação do seu volume. Se ele tem uma variação de volume positivo, significa que o gás está expandindo. Se a variação do meu volume é negativa, significa que o meu gás está comprimindo. E aí vem a minha análise bem importante. Por quê?
Se o gás está expandindo, é ele que realiza o trabalho. O gás realiza o trabalho. Significa que o gás vai empurrar alguma coisa. Normalmente, nós montamos uma estrutura onde uma das partes da estrutura é móvel, para que o gás possa mover esta estrutura, essa parte móvel. Então, quando o gás se expande, ele empurra essa estrutura. Quando o gás está nesse processo de expansão, ele empurra, então se ele está empurrando, ele realiza trabalho, né? Ou seja, o meu trabalho é positivo. Significa que se a variação do volume é negativa, significa que o gás está sendo comprimido e agora ele não realiza o trabalho, ele está recebendo o trabalho de alguém do meio que está exercendo uma força nesta parte móvel para comprimir o gás. Então nós dizemos que o gás está recebendo esse trabalho, por isso que o trabalho é negativo. E eu chamo a atenção de vocês para essa transformação isocórica, também conhecida como isovolumétrica. O que isso significa, professor? Isocórica ou isovolumétrica, que é a mesma coisa, significa que a variação do meu volume é zero, ou seja, o gás nem se expande e nem se comprime. Significa que ele permanece estável, parado, na mesma condição de espaço, ou seja, com o mesmo volume. E se a variação do volume é igual, né, porque já vimos que iso significa igual, se a variação do volume é zero, ou seja, ele permaneceu com o volume igual, constante, significa que o meu trabalho vai dar zero, porque essa variação dá zero, automaticamente o meu trabalho também será zero. E aí eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe. A unidade de medida do meu volume vai ser em metro cúbico, que é o sistema internacional para se medir o volume. Então temos que ter muito cuidado, porque alguns enunciados podem usar a descrição desse gás através da sua capacidade, que vai estar sendo medida em litros. E aí nós devemos fazer a conversão de capacidade litros para volume, que vai ser em metros cúbicos, tá certo? Prestar muita atenção nessa pegadinha para que vocês não caiam nessa pegadinha. Então, caso o enunciado dê o valor em litros, nós faremos a conversão em metros cúbicos para poder substituir aqui na nossa formulinha. Bom, teoricamente eu trouxe por último essa nossa tabelinha para orientar vocês para questões teóricas sobre a primeira lei da termodinâmica. O que significa essa tabelinha? Olha que interessante. O meu ΔU, variação da energia interna, quantidade de calor recebido ou cedido com o meio, né, do gás com o meio, e o trabalho realizado, nós vamos poder comparar através do meu sinal. Olha que interessante. Se a minha variação da energia interna for positiva, significa que a variação da energia interna está aumentando. Se a minha quantidade de calor estiver positiva, significa que ela recebe calor do meio, né? E se o meu trabalho for positivo, significa que o gás realiza o trabalho. Agora, se o sinal for negativo, significa que a variação da energia interna diminui, estamos tendo uma diminuição na temperatura quando diminui a variação da energia interna, e aqui um resfriamento, por exemplo. Aqui, quando a variação da energia aumenta, significa que a temperatura está subindo, está tendo um ganho de energia lá dentro. E a quantidade de calor trocado significa que o meu Q vai ceder calor para o meio, ou seja, o gás vai mandar calor, vai ceder calor para o meio, quando o sinal for negativo. É isso que significa. E quando o meu trabalho for negativo, lembra que eu falei aqui? Significa que o gás está sendo comprimido e isso faz com que ele receba o trabalho. Muito bem. Caso o sinal seja zero, por exemplo, variação da energia interna zero, significa que não vai haver variação. Significa que a temperatura é constante. Aí eu tenho uma transformação isotérmica. Caso eu tenha um Q que não troca calor com o meio, o meu Q dá zero. E se ele dá zero, ele será uma transformação adiabática. E
Se o meu trabalho for zero, significa que ele não realiza trabalho e também não recebe trabalho. Significa que nós temos uma transformação isocórica ou isovolumétrica, tá certo? Essas questões conceituais, você pode resolvê-las através dessa tabelinha, tudo bem? Agora, nós vamos fazer uma transição para que eu possa explicar os gráficos para vocês. Como analisar graficamente isso que nós estamos vendo, né? Gráfico de pressão em função do volume, né? Gráfico de pressão em função da temperatura. Nós vamos fazer uma análise das transformações que estão acontecendo graficamente, ok? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Muito bem! Voltamos aí da nossa transição. Eu trouxe 3 gráficos para vocês. Todos os 3 utilizando pressão em função do volume. Vamos entender isso aí. Se eu tiver pressão em função do volume e a minha transformação for isobárica, significa que a minha pressão é constante, tá? E aí, sendo constante, ela vai ser paralela ao eixo do volume. Isso vai gerar uma área retangular. Significa o seguinte, que se eu utilizar a formulinha básica para calcular a área de um retângulo, né, de pressão em função do volume, eu encontrando o valor dessa área, eu encontro o valor do trabalho. Agora, olha que gráfico interessante. Ainda mantendo pressão em função do volume, eu vou ter aqui um ramo de hipérbole equilátero, ou seja, né, uma curvinha, né, vamos dizer assim. Isso significa que nós temos uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura é a mesma. Para que a gente possa calcular o trabalho, né, através do gráfico gerado por esse cara, só por meio de uma integral. E esse conceito de integral não é normalmente ensinado no ensino médio, só em níveis superiores, tá? Então, em exercícios do Enem, não vão aparecer gráficos assim para que a gente calcule o trabalho através da área, tá certo? Bom, outra coisa curiosa é o seguinte, se este gráfico estiver mais próximo da origem, olha a origem aqui, ou mais afastado, isso vai influenciar na temperatura. Mas a variação não é zero? Sim, a variação é zero, mas por exemplo, se eu tenho 100 graus Celsius e mantendo sempre 100 graus Celsius, porque a temperatura não vai mudar, ele vai estar mais afastado para cá do que se eu colocar 40 graus Celsius como temperatura constante. Então, o 40 vai estar mais próximo da origem e o 100 vai estar mais afastado, como se eu deslocasse o gráfico assim, tá? Muito bem, no nosso último gráfico aqui, nós temos ainda pressão em função do volume, mas agora eu tenho o meu gráfico, né? Ele é isocórica ou isovolumétrica, e isso significa o seguinte, ele é paralelo ao eixo da pressão. Percebam que não vai haver área. Por que não vai haver área? Porque o volume é o mesmo. E o volume sendo o mesmo, nós temos uma variação do volume igual a zero, portanto o meu trabalho é zero. Ou seja, toda vez que eu tiver um gráfico perpendicular ao eixo do volume, significa que o meu trabalho é zero. Muito bem, vamos agora para uma próxima transição para eu mostrar os outros gráficos mudando agora esta relação, né? Não vamos pegar mais gráfico de pressão em função do volume, nós vamos pegar agora o gráfico de pressão em função da temperatura. Vamos lá! Muito bem! Voltamos aqui para a nossa última transição. E aí, eu quero mostrar para vocês, antes de entrar em transformação cíclica, eu quero mostrar o último gráfico aqui, utilizado pelos vestibulares, que é de pressão em função da temperatura. Lembrando vocês que a temperatura tem que estar em grau Kelvin, tá? É sempre importante vocês lembrarem que a temperatura deve estar sempre em graus Kelvin. Se ele der a temperatura em graus Celsius, Fahrenheit, você deve converter para Kelvin para depois substituir nas fórmulas, tá? Bom, para mostrar esse gráfico,
nós entramos nessa relaçãozinha, né, famosa do pivot-pivot. Ou seja, como eu tenho uma transformação isocórica ou também chamada de isovolumétrica, o que acontece? Eu cancelo os volumes porque são iguais e aí eu tenho pressão dividido pela temperatura. Isso nos vai dar uma relação diretamente proporcional. E o gráfico que vai surgir de uma relação diretamente proporcional é uma equação do primeiro grau, ou seja, representado por esta reta. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto aqui, porque eu não vou utilizar o eixo, tá certo? Eu não vou poder utilizar a origem do meu eixo, porque senão eu estaria relacionando que a minha temperatura ela é zero, né? 0 graus Kelvin, ou seja, as partículas não se movem. Então nós não usaremos esse ponto. Então pode estar próximo, mas não ser o ponto para que a gente possa trabalhar essa relação. Muito bem, agora eu quero chamar vocês a atenção para este gráfico que já é chegando já no final da nossa videoaula. Este gráfico ele é utilizado em transformações cíclicas, ou seja, a transformação cíclica eu tenho um sistema acontecendo aqui, né? Um ciclo. Bom, como é que eu analiso isso? Eu posso analisar de uma maneira geral, como um sistema, ou posso analisar de ponto a ponto. Vamos fazer análise de ponto a ponto? Vamos lá. De A para B, olha que interessante. De A para B, o meu volume, olha só, permanece sempre V1. V1 em A, V1 em B. Então, a variação do volume é igual a zero, ou seja, não muda o volume. E se a variação é igual a zero, significa que ela é uma transformação isocórica, significa que o meu trabalho é zero. Maravilha, eu tenho trabalho zero de A para B. Agora, eu analisando de B para C, eu tenho uma transformação, ó, como a pressão continua 2, né, para B e 2 para C, eu tenho uma transformação isobárica, ou seja, a pressão é a mesma. E sendo uma pressão igual, ou seja, isobárica, eu tenho uma variação de volume e o meu trabalho será positivo, porque o meu volume 2 será maior que o meu volume 1. Maravilhoso. De C para D, volta a ter uma relação similar a de A para B, ou seja, uma relação isocórica, o volume é o mesmo, portanto o trabalho é zero. E aí de D para A, eu tenho uma isobárica novamente. A pressão agora é menor, então significa que o meu trabalho, como ele está voltando, né, eu vou ter um trabalho negativo. Né? Ou seja, o que significa o trabalho negativo? Para quem lembrou do começo da videoaula, trabalho negativo é quando o gás recebe o trabalho, ele não realiza. Aqui em cima de B para C, o gás está realizando o trabalho. Muito bem, então o nosso trabalho seria negativo. Bom, professor, e como é que eu encontro o meu trabalho do sistema? Simplesmente calculando a área dessa figura formada aqui. Nesse caso, poderíamos chamar de um quadrado, por exemplo. A área desse quadradinho aqui dentro vai me dar o trabalho do sistema, tá? Uma coisa importante, teoricamente, que vocês podem utilizar é o seguinte: se o meu sentido da minha transformação cíclica for um sentido horário, o resultado do meu trabalho do sistema será positivo. Agora, se o meu ciclo, né, estiver no sentido anti-horário, né, se eu mudasse as setinhas de lugar e eles girassem assim, né, tivesse nesse sentido, eu teria um sentido anti-horário e aí o resultado do meu trabalho do sistema seria negativo. Por quê? Porque o meu sentido é anti-horário, tá certo? Bom, ficamos por aqui na nossa videoaula sobre transformações cíclicas. Poderíamos analisar de forma ponto a ponto ou de uma maneira geral. Agora, é importante que vocês se atenham as transformações das unidades de medida, tá? Tenho muita atenção na hora de trabalhar as unidades de medida, sempre buscando o sistema internacional. Para você que é meu aluno,
Vamos fazer os exercícios, a lista de exercícios que eu vou passar para vocês. Para você que não é meu aluno, eu espero ter te ajudado com essa ferramenta incrível da matemática e principalmente da física, obviamente. Por enquanto, é só isso. Eu deixo aquele grande beijo, aquele grande abraço e tchau!